Boa noite a todos. Hoje estamos reunidos para mais uma liçãozinha do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. O tema 9, que tem como título Estejamos Contentes. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Timóteo foi uma pessoa que acompanhou Paulo em algumas das suas viagens. E ele aprendeu muito com o Paulo. E Paulo tinha muita confiança nele porque ele era uma pessoa fiel, uma pessoa responsável, apesar de pouca idade. E ele pregou em algumas igrejas, por indicação de Paulo, e teve também alguns conflitos, com isso, lógico. Mas ele foi muito bem recebido, Paulo tinha ele como um filho. E a nossa lição de hoje diz o seguinte: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula ou da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Então, é muito comum, a gente ouvir as pessoas falando, agora nessa época que estamos entrando, época de Natal, vou fazer uma faxina no meu guarda-roupa, vou ajudar as pessoas, vou doar. Existem várias comemorações com amigos, das firmas, dos lugares onde trabalham, e é aquela comelância, Isso a gente deve refletir. Em primeiro lugar, é muito bom, tirar aquele vestido que já não serve mais e nunca mais vai servir e está lá guardado. Então vamos ajudar alguém. Antes, dá uma olhadinha, ver se ele está em ordem, não está faltando nada, nenhum botão, nenhum rasgadinho, se está limpo, para doar. Quando nós nos reunirmos, o importante não é a comilança, o importante é estarmos juntos com as pessoas que nós temos afinidade. É isso que a gente tem que lembrar, Um arroz, feijão e um ovo frito sacia muita gente. Em qualquer reunião que você esteja, não importa as posses, importa é o convívio da gente com as pessoas. Então, nós temos que perceber que muitas pessoas estão pelas ruas e essas pessoas muitas vezes passam despercebidas por nós, mas nessa época todo mundo se preocupa, aonde eu vou doar, aonde eu vou doar alimento, doar vestimenta, calçado. Isso a gente deve fazer durante os 365 dias do ano. Não é porque o Natal está chegando. Cristo está constantemente com nós, o ano inteiro. E essas pessoas precisam de roupa e precisam de alimento o ano todo, não é agora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com as nossas atitudes em relação a isso. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir, no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos.
à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Então, as pessoas não precisam só também de alimento e de vestimenta. Elas precisam muito mais do nosso carinho, do nosso amor. E nós estamos na Terra porque ela é a nossa escola, né? A gente passa pelas dificuldades, todos nós temos, e nós precisamos saber como conduzir essas dificuldades, sem revolta, com paciência, com resignação, para que a gente possa entender também o outro, porque o outro também passa com todas essas dificuldades que nós passamos. Alguns se desesperam porque acham que a dificuldade dele é muito grande, mas quando olham para trás e vê a do outro, percebem que a do outro é pior ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e refletir sobre isso também, porque a nossa evolução espiritual está na nossa moral, nas nossas atitudes, nos preocupando com o outro amorosamente e não financeiramente. Isso não leva a nada. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Então, a chuva é uma coisa da natureza e olha quanto que ela ajuda as pessoas, a milhares de pessoas, né? A milhões de pessoas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Então, quando a gente ajuda o outro, nós temos uma iniciativa que sai de dentro da nossa boa vontade em ajudar o outro. E isso é muito importante. Não importa em que tempo seja, em que momento seja, em que dia seja, em que horário seja, isso não importa. Porque muitas vezes nós seremos os necessitados também e receberemos a ajuda daquele que brota do coração dele. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Então parece, né, insignificante uma sementinha lá plantada, mas quando ela se espalha, quantas pessoas ela pode alimentar? Estejamos alegres e auxiliemos a todos o que nos partilhem a marcha, porque segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Olha como nós somos abençoados. Estamos aqui reunidos, ouvindo uma boa palestra de orientação, de aprendizado. Nós temos um lar onde retornar, nós temos o alimento em nossa casa, mas quantos que estão lá fora que não têm? Então nós devemos ser gratos e termos o contentamento de possuirmos tudo isso. Muitas vezes, ao alimentarmos, nós não agradecemos pelo alimento que temos, não importa qual seja esse alimento. A roupa que temos não precisa ser uma roupa de gala, mas é algo que faz com que a gente se vista normal, como uma outra pessoa qualquer. Então nós precisamos lembrar de agradecer essas coisas, porque elas são muito importantes para nós. E quando a gente ajuda, nós nos sentimos alegres e felizes. E eu achei uma historinha muito interessante, aliás, não é uma história, é uma mensagem de Meimei, no livro Ideal Espírita, onde ela comenta sobre o homem triste. Esse homem, ele era uma pessoa de rua, estava vivendo na rua, né? E várias pessoas que passavam por ele nem olhavam, né? Ignoravam.
Outras apertavam o passo para não ter o perigo dele parar e pedir alguma coisa. E ele se sentiu julgado por essas pessoas, porque achavam que ele tinha desistido do trabalho. Mas ele procurou o trabalho e muitas portas se fecharam, por vários motivos. Pela sua aparência, pelas suas vestimentas, porque ele teve que vender a melhor roupa que ele tinha, porque a mulher dele estava doente e ia ajudar no tratamento dela. Então, suas roupas não eram tão adequadas. Pela sua idade e por outros que achavam que ele era um vagabundo, que não tinha profissão e estava lá andando a esmo. Quando ele contemplava uma vitrine de bolos, ele foi arrancado pelo guarda porque julgava ele ser um malfeitor. Mas nunca passou pela cabeça dele roubar algum bolo. Ele só olhava e lembrava dos filhos que estavam em casa com fome. Alguns imaginavam que ele estaria bêbado, porque ele tremia. Mas ninguém sabia que já fazia 3 dias que ele não se alimentava. Porém, alguém olhou para ele sem medo. E ele rogou apoio e cooperação. Mas, acima de tudo, em nome do Cristo, ele pediu que devolvesse a ele a esperança de viver, que ele pudesse seguir adiante. E naquele olhar que a pessoa passou para ele, ele sentiu essa esperança, essa vontade de lutar, de seguir adiante. E ele, com essa alegria que ele sentiu do dom de viver, porque a sobrevivência é importante, mas estar vivo é um agradecimento a Deus, que concedeu que ele estivesse vivo e que todos nós também, né, estivéssemos vivos. Para isso basta que aproximes de mim, sem nojo, para que eu saiba que apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu irmão. Então isso ele sentiu no olhar daquele homem que passou toda essa segurança para ele, toda essa esperança dele seguir adiante na sua luta, na sua caminhada. E aonde que a gente consegue tanta força, né, para a gente seguir adiante mesmo no nosso dia a dia, nós aqui, através do Evangelho no Lar. Quando nós fazemos o nosso Evangelho no Lar, nós estamos protegendo o nosso lar, protegendo as pessoas que lá estão e nós mesmos, e dando força para a gente seguir adiante, para a gente entender melhor os ensinamentos do Cristo. Então é muito importante que nós façamos o Evangelho no Lar, para que através dele nós tenhamos força e compreensão, para que nós possamos passar por as nossas dificuldades com mais paciência, com mais tolerância, para seguirmos adiante. E tem um escritor russo que escreveu uma frase assim, Levi Tolstói: a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Por quê? Porque é uma coisa que você está fazendo de você. Tudo bem, um filho nasce, é claro que você fica alegre. Existe uma comemoração de aniversário, de alguma data importante, é claro que nós ficamos alegres. Mas o que vem de você, o que vem de dentro de nós, isso é que traz a felicidade total. Então a gente tem que pensar muito nisso, de estar presente com o outro, respeitar o outro e saber que o outro muitas vezes também não precisa de um alimento e de um agasalho. Ele precisa de um olhar, de um abraço, de um bom dia, de um sorriso.
né? Quantas vezes a gente passa pela rua, você olha para a pessoa, você tem até vontade de falar bom dia, mas você vê que a pessoa nem olhou para você. Então, seu bom dia vai ficar no ar, né? Então, deixa para lá. Em compensação, às vezes a gente está tão distraído que passa alguém do nosso lado e fala bom dia. Aí, automaticamente, a gente já fala bom dia, mesmo sem conhecer a pessoa. Então, são mínimas coisas que fazem com que nós possamos nos sentir melhores. E tão simples, né? Orar por aquela pessoa. Eu sei que muitas vezes a gente sente receio quando encontramos alguém mais debilitado na rua. Mas a gente pode fazer uma prece por ele. A gente está doando amor, está doando carinho, compreensão para aquela pessoa. Se a gente não tem como doar uma vestimenta, um alimento, mas a gente está doando uma prece. E é isso que vai fortalecendo aquela pessoa. Então, essa foi a mensagem da noite. E agora nós vamos encerrando o nosso Evangelho, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que nos leve nesta nuvem de amor, que nos abraça agora, vibrando por todos aqueles que necessitam de carinho, de olhar, de amor, que nós possamos sempre estar junto daqueles que necessitam, para que nós possamos sentir alegria no nosso coração. Que nossas vibrações de amor cheguem aos doentes, aos idosos, às crianças abandonadas, aos que se ligam aos vícios, ao nosso planeta, aos dirigentes, às equipes socorristas do plano espiritual, para os desencarnados que lá chegam, sem nenhuma condição de entendimento, que eles sejam acolhidos e que nossas vibrações os envolvam em amor. Que nossas vibrações estejam presentes em nosso lar, em nossos familiares, em todas as pessoas que nos rodeiam. Que nós possamos sempre ter nossos pensamentos voltados a Deus, a Jesus, e agradecidos por a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que nos acolhe nesta casa de caridade, nos dando as instruções que necessitamos a cada dia que nos reunimos nesta casa de amor. E assim finalizamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.